Olá pessoal, sou Franquetaídes e esse é o canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube. Vamos falar hoje, abordar uma coisa diferente, né, que é a respeito da educação e um dos grandes teóricos da teoria da aprendizagem, né, que é Lev Seminovich Vygotsky, tá, que nasceu em 1896, morreu muito jovem, em 1934, com 37 anos de idade. No entanto, ele possui mais de 200 artigos científicos, né, de teorias de aprendizagem, né, e livros importantes, dentre eles A Formação Social da Mente, mas pretendo deixar um mais atual, que já é mais utilizado do que Formação Social da Mente. Quem foi Lev Seminovich Vygotsky? Ele foi um russo, né, de classe média alta, que estudou filosofia, estudou direito, estudou filosofia, estudou história, tá? E ele morre em função de tuberculose, né? Uma doença muito comum naquela época e que matava, né? Tinha muita letalidade, tá? Então Vygotsky fala do quê, né? Ele fala de que forma a criança aprende. Segundo Vygotsky, a criança, o ser humano, ele nasce inumano, né? Tem uma história contada de uma criança que foi criada por lobos na Rússia, e ela não vai aprender a ser humano na sua plenitude nunca, né? Porque ela é encontrada com muito tempo depois, e ela perdeu todas as formações cognitivas, né, na infância, que nunca vai deixá-la a chegar realmente a ser um ser humano, tá? Por quê? Porque há várias fases de desenvolvimento cognitivo, não é? Por exemplo, dos 0 aos 3 anos, a interação social dentro da creche leva a criança a ter mais formação na mente do que uma criança que não vai para a creche. Imagine uma criança que é criada por lobos, né? Não é uma criança, é um lobo. Não é? Tanto que esse menino ele vai rosnar, vai morder, né? Não vai conseguir ficar ereto. Né? Então, Vygotsky vai falar que o homem aprende através do diálogo, tá? Da interação social dentro do seu meio social, ou na escola, ou na família, ou no bairro, onde quer que seja, ele vai aprender, né? Ele vai tá sempre trocando conhecimentos, e esses conhecimentos vão dando um acréscimo, como se fossem tijolos colocados em cima, né, da sua aprendizagem para chegar a um molde transponível, dependendo da criança, quem for, tá? Vygotsky ele fala então que a primeira fase da criança, a primeira forma de aprendizagem é a interação social, o segundo é a interação entre ela e o professor, que vai estar ali como mediador das ideias, que corrige, né, que dá certos contornos, né, àquela ideia, corrige aquelas ideias, né, e a criança sempre parte da zona de desenvolvimento real. O ideal é ela estar sempre, levar ela à zona de desenvolvimento proximal para chegar à zona de desenvolvimento objetiva, tá? Vygotsky, ele vai demorar muito para ser conhecido, né? Porque os artigos dele, ele está ali no meio de ele morre em 34, né? Em 34 está ainda em disputa, né? Stalin está se afirmando como líder soviético depois da morte de Lenin, ele assume 26, né? Então ele vai ser esquecido por um bom tempo, né? A documentação, os artigos, mais de 200 artigos científicos deles, vai ser protegido por algumas pessoas, né? Luria e tem mais um outro que protege muitos artigos dele, e ele é conhecido lá pela década de 40 no Brasil, tá? É, Dentre os 3 ou 4 autores das teorias da educação, no meu entendimento, né, Piaget, Vygotsky, Henri Vallon, né, Jean Piaget e Lev Seminovich Vygotsky, para mim, Vygotsky, né, que trabalha pela interação social da mente, é o mais importante. Piaget fala que a criança precisa amadurecer biologicamente para aprender, né, que para mim é uma contradição, porque o amadurecimento se dá pela interação. Né? Se não interage, como é que amadurece? É difícil. Não é? A prova disso, o menino lobo.
Ele pode ter evoluído biologicamente, mas ele não teve interação, por isso ele não deixou, ele não se tornou humano, ele continuou inumano, tá? Vygotsky vai ser muito utilizado em concursos públicos, né? Pelas teorias da aprendizagem, né? Vai ser um dos grandes autores também que tem uma visão, de certa forma, dialética dialógica, que é marxista, tá? E que mais tarde, né, essa dialética, o diálogo, né, a dialética dialógica que forma a síntese se torna, para Marx, o materialismo histórico. Né? Isso é um outro assunto que a gente pretende deixar para falar no futuro, né? Porque Lev Simonovich Vygotsky tem que ter uma atenção muito especial, né? Principalmente na formação social da mente, não é? A boa de Vygotsky é que a influência dele também chega até o Brasil e chega a muitas partes do mundo, tá? Eu vou deixar um exemplo aqui de uma aluna, né, que tanto Vygotsky, mais tarde como Gramsci, mais tarde como Paulo Freire, eles vão trabalhar no mesmo sentido, que se torne a pessoa um intelectual orgânico, não é? Um intelectual que se reconhece como classe social, e Paulo Freire vai falar, né, da necessidade de que o mundo está aí para ser mudado. Nada nada que existe não pode ser mudado. Paulo Freire ele fala uma coisa assim que é impactante, que eu me recuso a essa vontade servil, né, de que as coisas estão assim porque sempre foram assim. Não, tudo pode ser mudado. Como pode ser mudado? A partir do momento que você dá independência para o jovem ter um questionamento, né, para poder enfrentar o velho status quo e a velha ordem que tenta sempre manter sobre submissão aquela classe trabalhadora que ao longo de séculos, né, vem sendo negada ao seu direito de ser feliz pela elite e pela burguesia que existe no mundo inteiro, ok? Eu vou deixar o discurso de uma menina, chama-se, se eu não me engano, Thalita, para vocês terem uma ideia do que seria um pensamento ideal da formação de um aluno crítico e reflexivo, ok? Até a próxima.